36. O regimento do Príncipe Andrei fazia parte das reservas que quase até às 2 da tarde se mantiveram inativas atrás de Semyonovskoye, debaixo de um fogo cerrado de artilharia. Cerca das 2, o regimento, já com mais de 200 baixas, foi mandado para a frente, para o campo de Aveia Pisada, no espaço em que morreram milhares de homens entre Semyonovskoye e a bateria no Outeiro. Espaço que a esta hora estava a ser flagelado pelo fogo intenso e concentrado de várias centenas de peças de artilharia inimiga. Sem sair do lugar e sem dar um único tiro, o regimento perdeu ali mais 1/3 parte dos seus homens. Os canhões se estrondeavam no meio do fumo que não se dissipava, e o seu fogo chegava da frente e ainda mais, da direita. As balas, com o seu zunido rápido e sibilante, e os obuses, com o seu assobio vagaroso, chegavam àquela área misteriosa e encoberta pelo fumo. Às vezes parecia a trégua. Durante um quarto de hora as balas e as granadas voavam por cima das cabeças, outras no espaço de 1 minuto. O regimento era amputado de vários homens, sendo necessário arrastar constantemente os mortos para o lado e levar os feridos. A cada novo disparo restavam cada vez menos probabilidades de vida aos que ainda estavam vivos. Os batalhões, formando colunas, estavam a 300 passos um do outro, o que não impedia que todos os homens do regimento estivessem sob a influência do mesmo estado de ânimo, toda a gente taciturna e sombria. Nas fileiras só raramente havia conversas, que logo paravam quando se ouvia um golpe e o grito «Macas!». A maior parte do tempo, os soldados, por ordem dos chefes, estavam sentados no chão. Um, tirando a barretina, desapertava e voltava a apertar os cordões. Outro limpava a baioneta com barro seco, que reduzia o pó entre as mãos. Um terceiro amaciava a correia e apertava a fivela da bandoleira. Outro desenrolava e voltava a enrolar cuidadosamente nos pés as grevas. Alguns construíam casinhas de terra ou faziam cestinhos de palha. Todos pareciam mergulhados nessas ocupações. Quando os homens eram mortos ou feridos e levados nas macas, quando os nossos voltavam do combate, quando por entre as abertas do fumo se entreviam grandes massas de inimigos, ninguém prestava atenção a isso. Mas quando a artilharia ou a cavalaria passavam para a frente, ou se via o movimento da nossa infantaria, soavam de todos os lados as observações aprovadoras. A maior atenção, porém, ia para os acontecimentos que nada tinham a ver com a batalha. Parecia que a atenção dos homens, moralmente extenuados, sossegava nessas ocorrências vulgares, cotidianas. Uma bateria passou em frente do regimento. O cavalo lateral de uma das carroças de transporte de cargas enrodilhou uma pata no tirante. O vosso cavalo! Põe-se bem, pode cair. Não estás a ver? Gritavam de entre as fileiras. Noutra ocasião, as atenções gerais foram atraídas por um cãozinho castanho, com o rabo reteso levantado, que apareceu, sabia-se lá de onde. Troteou preocupado à frente das fileiras e, de repente, quando uma bala bateu muito perto, ganiu e, metendo o rabo entre as pernas, atirou-se para o lado. Soaram as gargalhadas e a guincharia por todo o regimento. Porém, divertimentos destes não duravam mais do que uns minutos, mas as pessoas já estavam ali mais de 8 horas, ali paradas, sem comida e sem nada para fazerem, debaixo do permanente terror da morte, com os rostos pálidos e sombrios a empalidecerem e a ensombrecerem ainda mais. O príncipe Andrei, sombrio e pálido como todos os homens do seu regimento, andava para a frente e para trás pelo prado, junto ao campo da Aveia, com as mãos atrás das costas, cabisbaixo. Não tinha nada para fazer nem para mandar fazer. Tudo acontecia por si. Arrastavam os mortos para trás, levavam os feridos, as filas fechavam-se. Os soldados, quando corriam para qualquer lado, logo voltavam apressados. O príncipe Andrei, a princípio, achando que tinha a obrigação de incitar coragem nos soldados e de lhes dar o exemplo, passeava pelas fileiras. Depois acabou por se convencer de que não tinha nada para lhes ensinar, nem tinha os meios para tal. Todas as forças da sua alma, e do mesmo modo as de qualquer soldado, estavam inconscientemente orientadas para a necessidade de se conter e de se evitar o mergulho naquela situação terrível em que se encontravam. Andava pelo prado, arrastando os pés, remexendo a erva e olhando para o pó que lhe cobria as botas. Ora andava em passadas largas, ora tentando assentar o pé nas pegadas deixadas no prado pelos segadores, ora, contando os passos, fazia cálculos das vezes que teria de passar de um rego ao outro
até por fazer uma vrestá, ora arrancava as flores de lógena que cresciam nos regos, esfregando-as entre as mãos e cheirando o seu odor forte e amargo. De todo o seu trabalho de pensamento do dia anterior não restava nada, não pensava em nada. Escutava, com o ouvido cansado, sempre os mesmos sons, distinguindo o assobio do voo das balas e o crepitar dos disparos. Olhava para as caras, já suas familiares, dos homens do 1º Batalhão e esperava. Lá vem, esta também é para nós, pensava, escutando o assobio que partira da cortina de fumo. Uma, outra, mais, olha, acertou. Parou e olhou para as fileiras. Não caiu mais longe, esta agora é que acertou. E recomeçava no seu vai-vem, tentando chegar, em 16 passadas, a determinado rigo. Assobiu e golpe. A 5 passos dele, uma bala de canhão cavou a terra seca e desapareceu. Um calafrio involuntário percorreu-lhe as costas, voltou para as fileiras. Pelos vistos, atingira muita gente. Amontoou-se uma grande chusma de homens ao lado do 2º Batalhão. Senhor ajudante de campo, gritou ele, mande dispersar, que não se juntem. O ajudante de campo, cumprida a ordem, aproximou-se do comandante do regimento, Príncipe Andrei. Do outro lado vinha a cavalo o comandante do batalhão. Cuidado! Ouviu-se o grito assustado de um soldado e, como um pássaro a chilrear, voando rapidamente e pousando na terra, a 2 passos do Príncipe Andrei, caiu sem barulho, junto ao cavalo do comandante do batalhão, uma granada. O cavalo foi o primeiro a não se preocupar de ser bom ou mau manifestar o medo e bufou, empinou-se, quase fazendo cair o major e deu um salto em frente. O pavor do cavalo comunicou-se às pessoas. Deitar, gritou o ajudante de campo e cozeu-se contra a terra. O príncipe Andrei continuava de pé, indeciso. A granada, como um peão soltando fumo, rodopiava entre ele e o ajudante de campo deitado na terra, à beira do campo e do prado, junto a um arbusto de losna. Será que é a minha morte? Pensava o príncipe Andrei, vendo com um olhar absolutamente novo e invejoso a erva, o arbusto e também o fio serpenteante de fumo que saía da bolinha negra a girar. Não posso e não quero morrer. Gosto da vida, gosto desta erva, da terra, do ar. Pensava assim e ao mesmo tempo não se esquecia de que estavam a olhar para ele. Que vergonha, senhor oficial, disse o ajudante de campo, que não acabou. Ouviu-se a explosão, o som dos estilhaços como vidros de uma janela a partir-se, o cheiro sufocante da pólvora, e o príncipe Andrei saltou para o lado e, levantando a mão, caiu de borco. Acudiram-lhe vários oficiais. Ao nível do ventre, a erva manchava-se de sangue. Os milicianos com macas pararam atrás dos oficiais. O príncipe Andrei, deitado de bruços com a cara na erva, respirava com um barulho ressonado e grave. Por que estás parados? Vim de cá. Os mujicos aproximaram-se, pegaram-lhe pelos sovacos e pelas pernas, mas como ele gemesse lastimosamente, os mujicos, olhando uns para os outros, voltaram a pousá-lo. Pegai nele, pondo-o na maca, que é o que há a fazer, gritou uma voz. Voltaram a pegar nele e deitaram-no na maca. Ai, meu Deus, que coisa, é a barriga, é o fim. Ai, meu Deus, ouvia-se entre os oficiais. Zuniu a um cabelo do meu ouvido, dizia o ajudante de campo. Os mujicos, assentando os varais da maca nos ombros, meteram rapidamente pela vereda por eles aberta a caminho do posto médico. Acertai o passo, Campónios, gritou um oficial, detendo pelos ombros os mujicos que, andando em passo desacertado, sacudiam muito a maca. Acerta, ouvistes? Que Viodor, dizia o primeiro mujico. Está bom, assim está bom, disse o de trás, contente por ter acertado o passo. Alteza, dizia Timóquino, com a voz a tremer, correndo ao lado da maca e olhando para o príncipe Andrei. O príncipe Andrei abriu os olhos, olhou da maca, onde a cabeça se lhe afundara, para quem estava a falar e voltou a baixar as pálpebras. Os milicianos levaram o príncipe Andrei para a floresta, onde estavam as carroças e onde funcionava o posto médico. O posto médico consistia em 3 tendas, com as lonas enroladas, na orla da floresta de bétulas. No meio das bétulas estavam as carroças e os cavalos. Os cavalos comiam a veia das ceiras e à volta deles pululavam os pardais, debicando as sementes que caíam. Os corvos, como lhes cheirasse a sangue, voavam aos grasnidos impacientes de um galho para o outro. Em redor das tendas, num espaço de 8 geiras, estavam sentados, deitados e de pé, homens ensanguentados de diferentes armas. À volta dos feridos, com as caras tristes e atentas, estavam os maqueiros, a quem os oficiais, para manter a ordem, não paravam de enxotar em vão deste sítio. Sem darem ouvidos aos oficiais, os maqueiros continuavam ali parados, apoiando-se nas macas, olhando com fixidez, como se estivessem a tentar compreender com grande esforço
o que se passava à frente deles. Das tendas vinham, ora os gritos altos e furiosos, ora gemidos lamentosos. De vez em quando saíam de lá a correr os auxiliares médicos à procura de água e de caminho apontavam para os que deviam ser levados para dentro das tendas. Os feridos, esperando a sua vez ao lado das tendas, arroquejavam, gemiam, choravam, gritavam, praguejavam, pediam vodka. Alguns deliravam. O príncipe Andrei, como comandante do regimento, foi levado para a frente pelos milicianos, que passavam por cima dos outros feridos ainda sem ligaduras. À frente de uma das tendas, os mugigos pararam à espera de ordens. O príncipe Andrei abriu os olhos e demorou a perceber o que se passava à sua volta. Vieram-lhe à memória o prado, a losna, o campo arado, a bolinha negra que rodopiava e o grande impulso de amor à vida que tivera. A 2 passos dele, falando alto e atraindo as atenções gerais, estava de pé, encostado a um ramo, um sargento alto, bem apessoado, de cabelo preto. Tinha sido alvejado na cabeça e numa perna com balas de espingarda. Ao seu redor, ouvindo ansiosamente, juntaram-se uma multidão de feridos e de maqueiros. Demos-lhe à grande, então pulou de lado, deixou lá tudo, apanhámos o próprio rei. Gritava o sargento, olhando à volta, com os seus olhos escuros e exaltados. Se dessa feita tivessem chegado às reservas, nem a lembrança dele ficava, meu amigo, porque estou a dizer-te a verdade. O príncipe Andrei, tal como os outros ouvintes do sargento, olhava para ele com os olhos brilhantes e invadia-o uma sensação consoladora. Mas agora não será já indiferente, pensou ele. Como é que vai ser lá e como é que foi aqui? Porque me deu aquela pena de me despedir da vida. Porque não compreendia, nem compreende qualquer coisa que há nesta vida. 37. Um dos médicos, com o avental e as mãos pequenas ensanguentados, com o charuto numa delas, entre o mindinho e o polegar para não sujar de sangue, saiu da tenda. O doutor levantou a cabeça por cima dos feridos e pôs-se a olhar em volta. Queria, por certo, descansar um pouco. Depois de olhar para a direita e para a esquerda, suspirou e baixou os olhos. Já vou, disse em resposta ao auxiliar médico que apontava para o príncipe Andrei, mandando-o levar para dentro da tenda. Na multidão dos feridos levantou-se um rumor de protesto. Quer dizer que no outro mundo também será tudo só para os senhores, disse um deles. Colocaram o príncipe Andrei em cima de uma mesa já livre que o auxiliar médico limpava de qualquer coisa. O príncipe Andrei não conseguia perceber o que estava a passar-se em cada canto da tenda. Os gemidos e os lamentos vindo de todos os lados, a dor insuportável no quadril, na barriga e nas costas, distraíam-no. Tudo o que via à sua volta se fundia para ele numa sensação geral de um enorme corpo humano nu e ensanguentado, enchendo toda a tenda de teto baixo, da mesma forma que umas semanas atrás, naquele dia quente de agosto, um corpo assim enchia o lago sujo na estrada de Smolensk. Sim, era o mesmo corpo, a mesma carne para canhão, que já naquele dia, como que no pressentimento do que ia acontecer hoje, o enchera de terror. Havia 3 mesas na tenda, 2 estavam ocupadas, na terceira deitaram o príncipe Andrei. Durante algum tempo foi deixado sozinho e involuntariamente viu o que se passava nas outras 2 mesas. Na mais próxima estava sentado um tártaro, talvez um cosaco, a julgar pela farda que tinha tirado e posto ao pé dele. 4 soldados seguravam. O médico de óculos cortava-lhe qualquer coisa nas costas castanhas e musculadas. Grunhia o tártaro e de repente, erguendo a cara morena, de maçãs salientes e nariz arrebitado, arreganhando os dentes brancos, começou a debater-se, a querer libertar-se e a soltar grinchos estridentes e arrastados. Na outra mesa, à volta da qual havia muita gente, estava deitado de costas um homem grande, cheio, com a cabeça pendurada para trás. A cor do seu cabelo encaracolado e a forma da cabeça pareceram estranhamente familiares ao príncipe Andrei. Vários auxiliares médicos caíram sobre o peito e seguraram-no. Uma perna, grande, gorda e branca, não parava de estrebuchar em sacudidelas rápidas e frequentes com tremores febris. O homem, em convulsões, chorava e sufocava-se. 2 médicos, em silêncio, um deles estava muito branco e tremia, faziam qualquer coisa à outra perna vermelha do homem. Tendo acabado de tratar o tártaro, sobre quem lançaram o capote, o doutor de óculos, limpando as mãos, aproximou-se do príncipe Andrei. Olhou para a cara do príncipe Andrei e logo desviou os olhos. Dispam-me, o que é que esperam? Gritou zangado para os auxiliares médicos. Quando o auxiliar... Bem, vou parar aqui, que já está nos 15 minutos.